Chegamos em 2024 e com isso muitas pessoas ainda se perguntam o que devem fazer para começar a investir ou se é algo caro ou muito complicado. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode criar uma renda de R$ 200 por mês de forma simples e prática, começando com pouco, apenas R$ 20. Então, bora pro vídeo. Fala meus amigos, bem-vindo ao canal Investidor Júnior, eu sou o Odilon Júnior. E se você tem interesse em saber como pode fazer para administrar melhor o seu dinheiro, como investir, fazer ele render mais e atingir uma liberdade com ele, eu já te convido a se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo todo sábado justamente para isso, para a gente alcançar o nosso objetivo. E agora sim, vamos começar o vídeo. Os fundos imobiliários em geral são um grande pontapé inicial para muita gente que quer começar a investir. Por quê? Eles acabam sendo muitas vezes mais baratos e eles têm um dividendo recorrente, ou seja, eles pagam uma porcentagem por mês do que você investiu e assim é um dinheiro caindo na tua conta. Ou seja, você não precisa fazer nada além de colocar o seu dinheiro lá e todo mês ele vai estar te pagando um valor sobre isso. Ele basicamente pega o seu dinheiro, usa para trabalhar e te dá um retorno sobre ele. E eu vou te ensinar como é que você pode fazer isso começando com R$ 20 ainda esse mês, para mês que vem você já está recebendo seus primeiros dividendos na conta. Porém, antes disso acontecer, você tem que entender uma coisa, você precisa de duas etapas antes de comprar o seu primeiro fundo. Primeiro, eu imagino que você tenha uma conta em banco. Afinal, você precisa deixar o seu dinheiro em algum lugar para depois estar fazendo uma transferência para a corretora. Como tem muitos bancos por aí, eu não vou estar passando recomendação, eu uso alguns, mas eu acho que é algo que você já deve ter aí. Então você já deve ter um banco provavelmente que você usa para movimentar seu dinheiro e tudo mais, porque é algo essencial hoje. Então não vou me aprofundar muito nisso. Agora, outro detalhe que você precisa ter é uma corretora. O que seria uma corretora? A corretora nada mais é do que um intermediador entre você e os seus ativos. Sejam eles ações, ETFs, renda fixa como Tesouro Direto ou CDBs e assim por diante, entre diversos outros, até ações estrangeiras. Para ficar mais fácil você entender como funciona uma bolsa de valores e a corretora é o seguinte. Você imagina a bolsa de valores como um grande shopping, certo? Só que você, como pessoa, não tem acesso. Então você precisa de um intermediador. Então, lá dentro daquele shopping tem toda a seção de ações, fundos imobiliários, ETFs, CDBs, a renda fixa. E a corretora, ela vai fazer essa intermediação. Você daria uma ordem para ela, por exemplo, vá lá e compre 10 ações do Banco do Brasil. E ela pode entrar, faz a ordem de compra e acaba comprando o ativo para você e ela te repassa. De maneira muito simples é assim que funciona, ou seja, ela faz essa logística. Só que tem um detalhe, dependendo da corretora que você for utilizar, ela pode estar cobrando taxas, ou seja, taxa de compra, taxa de venda, para a gente não se aprofundar muito. Então o que eu recomendo? Você pegar, dar uma pesquisada realmente nas taxas quando for encontrar uma corretora. Normalmente eles especificam no site ou algo assim. E tem algumas gratuitas. Por exemplo, tem a Nuinvest, se você tiver uma conta no Nubank. Então ela não cobra essas taxas. Tem a Clear, o Banco Inter, que tem alguns bancos que são inclusos a corretora junto. Tem um home broker, entre vários outros que tem por aí disponíveis. Toro, Rico e muito mais. Pronto, tendo essas duas ferramentas, que é o banco e a corretora, agora você já tem tudo que precisa para começar a comprar o seu ativo. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode chegar a 200 usando dois fundos imobiliários, tá? Dois fundos imobiliários que pagam de maneira recorrente. Ou seja, uma vez por mês e você começa com pouco. Vai dar para comprar fundos com R$ 20, por exemplo, e ainda vai sobrar um pouco para deixar na conta. Então não tem desculpa de ser caro, tá? E como eu sei que você tem interesse nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo, fixado no primeiro comentário e na descrição, a minha recomendação de 7 livros que eu acho que vão te ajudar demais a conhecer sobre investimentos e também sobre desenvolvimento pessoal, podendo abrir mais a sua mente para novas possibilidades. Então, não perde tempo, já clica aqui embaixo, deixa ele aberto em outra aba, deixa lá quietinho, termina de ver o vídeo e depois vai para lá e garante o seu, beleza? Então vamos lá, aqui eu tenho dois fundos imobiliários que pagam de maneira recorrente. É o MXRF11, que eu já fiz vídeo nesse canal, e o VGHF11. Mas antes eu vou te mostrar como funciona cada fundo, para você conhecer ele um pouco. Então vamos lá. Começando pelo MXRF11, ele é um fundo híbrido, tá? E ele aplica o capital dele da seguinte maneira. 70% do valor ele coloca em CRIs, ou seja, em créditos imobiliários, para construção. 14% desse valor fica em caixa. 8% ele pega e realoca em próprios fundos imobiliários. Sim, ele é um fundo que ele compra outros fundos para também ter uma renda.
e 7% em imóveis. Ou seja, os fundos híbridos, eles podem investir em diversas áreas também, sem se limitar a algo específico, como um fundo de tijolo, que é mais focado na parte de imóveis, construção. O valor dele hoje, na data desse vídeo, está em torno de R$ 10,70. E os últimos dividendos que ele pagou, nos últimos 5 meses, foi em torno de 11 centavos por ação, ou por cota, como as pessoas comentam. O que no ano representa 12,90% sobre o valor. Ou seja, a gente já sai um pouco na frente da taxa Selic. E a data de corte dele, que é importante você saber, é o último dia que você pode usar para estar comprando ele e recebendo no próximo mês o dividendo. Ele fica entre o dia 26 e o dia 30. Então, comprando esse mês que já está saindo o vídeo, você já vai garantir para mês que vem. E o pagamento do dividendo é até o dia 16 de cada mês. Pode ter alguma variação, mas normalmente ele segue um padrão bem fixo. E agora a gente tem o VGHF11, que ele é o Hedge Fund. Se você tem dúvidas sobre cada tipo de fundo imobiliário, eu já fiz um vídeo aqui explicando como funciona cada um. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Ele distribui o capital da seguinte maneira: 61,62% em papéis, 18,14% em lajes corporativas, 10,17% ficou como indefinido, eu acredito que pode ser como um caixa ou algo nesse sentido, 5,79% em imóveis industriais e logísticos e 4,28% de forma mista, ou seja, ao todo. O valor de mercado dele hoje é de 9,53 e ele tem tido um retorno nos últimos meses de 11 centavos também, olha só, o mesmo valor do outro. Porém, como ele variou, então ele teve mês que ele pagou muito mais, teve mês que ele pagou um pouquinho a menos, o que no ano gerou 13,64%, também acima da Selic e também mais do que o MXRF11. Porém, uma coisa que é importante, a gente nunca pode ficar limitado a um investimento só, porque se acontecer algum problema grande, a gente vai ficar com o nosso dinheiro preso em apenas um investimento, a gente pode acabar tendo uma queda. Então é sempre bom a gente diversificar justamente para nivelar. Quando um cai, o outro pode subir e assim a gente mantém o nosso valor equilibrado. A data de corte dele também é entre os dias 27 e 30. Então ambos são parecidos nessa questão. Porém, ele paga o dividendo até o dia 10 de cada mês. Então você recebe um pouquinho antes. Ou seja, comprando os dois nesse mês, você vai ter dividendo no próximo mês. É isso. Mas afinal, quantas ações a gente precisa ter para ter um retorno de R$200 por mês? Vamos lá. Ambos os investimentos você consegue iniciar com R$20 por mês, o que possibilita comprar uma ação de cada, todos os meses. Ou seja, o primeiro mês você comprou, no próximo você vai ter um retorno de 22 centavos. Cada um retorna 11. O que no início pode até parecer pouco. Mas olha só, com constância, a gente pode fazer isso se tornar mais e mais todos os meses, que é o objetivo desse vídeo, te mostrar como isso funciona. Então ele pode crescer a ponto de você não precisar mais colocar dinheiro. A gente pode chegar nos magic numbers que eles comentam, que seria o quê? O número de ações ou cotas tem um retorno que te possibilita comprar mais ações deles sem que você coloque dinheiro. Então se a gente fosse pegar e investir só no MXRF11, a gente ia precisar de 1.819 ações, que equivalem hoje a R$ 19.463,20, para que todo mês a gente tenha um retorno de R$ 200,09, que é um valor 100% passivo, ou seja, independente de tudo que você não fizer, ele vai acabar retornando para ti. Então todo mês você vai ter esse retorno. E quando você tiver 98 ações, olha só, é onde a gente chega no magic number dele. Ou seja, então a partir do próximo mês, a gente não precisaria mais estar colocando dinheiro para ele estar fazendo mais esse retorno. Ele sozinho já compra uma ação dele próprio. O VGHF11. Seguindo a mesma lógica do fundo anterior, a gente recebe 11 centavos. A gente precisaria de 1.819 ações também, que equivale a R$ 17.335,07, que daria um retorno de R$ 200,90. Só que olha só, como você pode ver, a gente precisa de um valor menor. Por quê? A ação dele é menor. Então a gente colocaria menos dinheiro para ter um desempenho bem parecido. Então cada ação é R$ 1,17 mais barato hoje na data de gravação desse vídeo. Pode ser que quando você esteja olhando tenha mudado, ou para mais ou para menos. E para alcançar o Magic Number a gente precisaria de 87 ações, 4 a menos do que no MXRF11. Mas o que seria mais indicado aqui? Olha só, a gente mesclar um pouco, dividir, ou seja, a gente está dividindo fundos. A gente não colocar tudo em um só, porque a gente pode fazer aquela perca que eu comentei há pouco, a gente pode ficar preso a ele. Então o que seria ideal?
se for comprando todo mês, a gente chegar a 910 ações do VGHF11, que vai te dar o retorno de R$ 113, e 909 do MXRF11, que vai retornar os R$ 99,99 todo mês, a gente chegando aos R$ 200. E com o tempo, é claro, esses ativos podem pagar mais dividendos, pode acelerar, e eles podem crescer também. Então você não vai pegar, por exemplo, hoje, colocar 10 mil e daqui 5, 10 anos vai ser o mesmo 10 mil. Ele vai ter influências também, ele vai estar se valorizando e te dando retorno. Então pode ser que daqui 5, 10 anos seja 15, 18 mil que ele te retornou e te rendeu também como crescimento. E se você chegou até aqui, quer dizer que o vídeo está acabando. Mas calma, olha só. Eu vou deixar aqui na descrição também, e em alguns encartes, uns vídeos que eu comento sobre como a gente pode atingir uma renda de R$ 1.200 com o MXRF11. Então dá uma passadinha lá e dá uma olhada. E já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me segue no Instagram e vem ser um investidor júnior.